Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 4 a seguir. Hebreus 6, do 4 a seguir. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou tomar uma aguinha. Já volto, viu? Rapidinho. A mesa fica longe. Ah, deu para ver lá. Que benção. Não saiu fora do quadro, né? Então tá bom. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 a seguir. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à ignomia ou à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e seu fim é ser queimada. Amém? Então nós vamos estudar este texto, queridos. Deixa eu abrir aqui meu sermão, minhas anotações, né? Para nós falarmos de tudo isso aí. Mais um estudo hoje do que uma pregação, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender para nós falarmos deste texto é nós entendermos o processo de conversão que se dá na vida de uma pessoa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, recentemente nós falamos do precursor de Jesus Cristo, né, o João Batista. Batista não de sobrenome, mas Batista porque ele batizava. Ele pregou dizendo que o reino de Deus, né, já estava por vir. E falando, pregando, para que as pessoas viessem a se arrepender. Aí vem Jesus e prega também neste aspecto, neste sentido. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. Então note que a conversão se dá no aspecto do arrependimento. E quando uma pessoa ela se arrepende, ela tem um encontro com Jesus e ela se entristece pelo estado pecaminoso do qual ela se encontra. E aí, a partir deste momento, ela passa a ter um processo, um trabalhar de Deus na sua vida, né? O Espírito Santo começa a esmiuçar a penha, né? A esmiuçar o coração, a esmiuçar a alma. Aí a alma começa a gemer, aí a pessoa ela se converte, se arrepende dos seus pecados. E a palavra de Deus diz, né? Jesus falando com Nicodemos, ele prega acerca do novo nascimento. E ele diz que é necessário nascer de novo para que possamos entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Amém? A água, como nós sabemos, é claro que é um símbolo do Espírito Santo, mas note que são coisas distintas, da água e do Espírito. Então nós entendemos que nascer da água é nascer de Jesus, porque Jesus foi aquele que deu água de beber ao povo no deserto, né? Ele é a rocha da qual dava de beber ao povo. E novamente, né, falando da pregação da mulher samaritana, ele falou da água,
eu te dou água, se você quiser, água desta que você, tomando, não terá mais sede. E do Espírito é nascer do Espírito Santo. Amém? Então note que este processo, ele é um processo que pode levar 3 dias, como no caso de Paulo, né? Saulo no caminho de Damasco, Jesus apareceu, a palavra de Deus diz que ele ficou cego, foi para casa, não lembro de quem, né? Na rua chamada Direita, aí ele ficou lá 3 dias sem comer e orando. E quando Jesus envia Ananias até lá, Ananias impõe as mãos sobre ele, ele volta a ver e é batizado no Espírito Santo. Então o processo de conversão de Paulo é muito rápido, mas há pessoas que demoram bastante tempo para se converterem. Mas note que quando a pessoa ela se converte ao Senhor, ela tem convicção da sua conversão, porque o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo faz com que esta pessoa ela seja convicta dos seus pecados, seja convicta de que é um pecador, um miserável, que precisa da graça de Deus, como todos nós precisamos. E precisamos não só no momento da conversão, mas durante todo o período da nossa vida. Bom, dado então o processo, né, de conversão, quando este processo é concluído, cumpre-se todas as características das quais nós fizemos a leitura nesta noite, em Hebreus 6, do 4 ao 9. Então vamos pontuar estas características para nós entendermos. O primeiro nós já falamos, que é o arrependimento dos pecados. O segundo é ser iluminado, né? O que significa isso? Recebeu luz e revelação da palavra em sua plenitude. Então ele recebeu não somente a luz de Deus, mas a revelação da palavra do Senhor. Recebeu também o dom celestial, que é o novo nascimento. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então este é o dom celestial. Participantes do Espírito Santo. Depois, lá no final, nós vamos falar um pouco mais disso. E provaram a boa palavra de Deus. O significado aqui é degustaram, saborearam a palavra de Deus. Amém? Nós, irmãos, não sei você, mas eu aprendi que as pessoas que têm todas estas características, eu aprendi isso desde muito cedo. Se a pessoa tivesse todas estas características, ela não poderia se desviar, ela não poderia cair. Mas a Bíblia Sagrada está falando que há pessoas que tinham todas estas características e elas caíram. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Quando nós olhamos para as pessoas que têm todas estas características, nós falamos, ninguém mais segura esse camarada, essa camarada. Olha, ninguém. Mas note que há sim a possibilidade desta pessoa ela cair. E caso estas pessoas venham cair com todas estas características, a palavra de Deus está falando que é impossível reconduzi-las ao arrependimento.
Você já pensou num negócio desse, irmãos? A gravidade daquilo que nós estamos lendo e estudando nesta noite? Aqueles que atenderam todas estas prerrogativas, que tiveram todas estas características que nós vimos e lemos nesta noite, elas têm que tomar muito cuidado, porque se elas caírem, será impossível reconduzi-las ao arrependimento. Mas este texto, ele não está falando de qualquer categoria de desviados. Nós vamos pontuar duas categorias de desviados e diferenciar aqueles que podem ser conduzidos novamente ao arrependimento e aqueles que não podem mais ser conduzidos ao arrependimento. Amém? Está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Glórias a Deus. Bom, então o texto ele não está falando de qualquer categoria de desviados. Ele está falando de uma categoria específica, de uma categoria que experimentou todas estas características que nós lemos. Amém? Um desviado comum é aquele que pecou e por algum motivo ele ficou envergonhado por conta do seu pecado, ficou com vergonha dos irmãos da igreja, ficou com vergonha de Deus, como o caso de Adão, né? Queria se esconder, aí teve que chamar e tal. Adão, cadê você, Adão? Estas pessoas são os desviados comuns. Estas pessoas, elas podem ser reconduzidas à conversão novamente, né? Ao arrependimento. Agora, o texto está falando de um grupo de desviados, que é este que atenderam todas estas características e não podem ser reencaminhados, reconduzidos ao arrependimento, são aqueles que decidiram deliberadamente abandonar a Deus. Desistiram de uma vez por todas de servir ao Senhor. Eles, em seu coração, disseram: eu não quero mais servir a Deus. Eu não quero ter mais nenhum tipo de relacionamento com Deus. Eu não quero mais nem saber desse negócio de igreja. Eu não quero nem saber de Jesus. Eu não quero nem saber do Espírito Santo. Então, dois grupos totalmente distintos de desviados. Há o desviado que pecou, há o desviado que está fora dos caminhos do Senhor. Ele tem consciência disso, mas ele em algum momento ele entende que será reconduzido novamente à presença de Deus. Ele está aguardando um resgate do Senhor. Agora, o outro grupo, deliberadamente, decidiram não mais servir a Deus. E é deste grupo que Hebreus está falando. Este grupo, é impossível você reconduzi-los novamente ao arrependimento. Então, uma vez a pessoa tomada a decisão de que não quer mais relacionamento com Deus, de que não quer mais servir a Deus, de que não quer mais ter uma vida de transformação paulatina, uma vida de transformação diária, de conversão diária, de experiências novas com Deus, novas com o Espírito Santo. Estas pessoas, é impossível reconduzi-las ao arrependimento. Eu vou te dar um exemplo de um versículo que fala sobre a recondução ao arrependimento de um desviado comum, que está em Tiago,
capítulo 5, versículo 19 e 20. Se você quiser abrir, pode abrir que eu espero. Eu tomo mais um pouquinho de água enquanto você abre. Então veja só, que interessante. O grupo dos desviados comuns, eles podem ser reconduzidos ao arrependimento. Tiago fala disso, capítulo 5, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês, ele está falando do corpo de Cristo, se desviar da verdade, e se alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Está vendo como que tem dois grupos distintos de desviados? Alguns podem ser reconduzidos ao arrependimento e outros não podem ser reconduzidos ao arrependimento. E aí então fica a pergunta: há a possibilidade do ser humano limitar-se a si mesmo para não receber a salvação? E aí eu te digo que sim. Porque como nós falamos ontem, como nós falamos com frequência na nossa igreja, nós não acreditamos na doutrina da predestinação. Então, se predestinados a serem salvos, como que então eles não podem mais ser reconduzidos ao arrependimento, se outrora eles estavam arrependidos com todas estas características atendidas e estavam salvos? E decidiram não mais servir ao Senhor, impossibilitando de que então eles sejam salvos. Outro exemplo, pecado contra o Espírito Santo. Falamos ontem também. Próprio Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então o ser humano, ele pode sim limitar-se a si mesmo para que ele não venha receber a salvação. Então há uma linha sem volta. A partir do momento que o ser humano ele passa uma determinada linha, não tem mais volta. É impossível dele retornar aos caminhos do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado. Isaías 55, versículo 6 diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. A partir do momento que estas pessoas decidem que não querem mais servir a Deus, Deus não mais ouvirá as suas orações, ou qualquer que seja as suas petições, nem o Espírito Santo estará agindo nela. Não haverá nenhum tipo de contato, nem com o Espírito Santo, nem com Jesus e nem com Deus. Então, Isaías fala disso: busquem ao Senhor enquanto ele pode ser achado, enquanto ele está perto. Estas características, irmãos, elas são essenciais para os cristãos. Nós precisamos de todas estas características. Nós precisamos nos arrepender, precisamos ser iluminados,
precisamos receber o dom celestial, precisamos ser participantes do Espírito Santo, precisamos provarmos a boa palavra de Deus, degustarmos, saborearmos a palavra de Deus. Mas isso não é o suficiente. São coisas essenciais, mas não é o suficiente. O que isso significa então? Significa que nós devemos ter, além destas características, um relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Há um teólogo que diz o seguinte: se ele fosse o diabo, ele faria com que vocês ignorassem a existência do Espírito Santo. Então note que uma das atribuições do adversário das nossas almas é fazer com que o ser humano ele ignore a existência do Espírito Santo. Então, do que nós precisamos, além destas características que nós lemos nestes versículos nesta noite, nós precisamos do selo do Espírito Santo. Pastor, o que é o selo do Espírito Santo? Vamos lá. Analisando teologicamente, as igrejas históricas, lembram-se que nós já falamos na igreja da diferença entre as igrejas históricas, pentecostais e neopentecostais, amém? As igrejas históricas, digamos assim, as pioneiras protestantes no Brasil, elas entendem que o selo do Espírito Santo é dado no momento em que a pessoa crê em Jesus Cristo e entrega a sua vida a Jesus Cristo. Mas aí, a partir do século XIX para o século XX, vem a teologia pentecostal e diz que o selo do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo. Por que eles diziam isso? Eles diziam isso porque as pessoas que estavam na igreja, nas igrejas históricas, elas se desviavam. Então elas diziam: eles não receberam o selo do Espírito Santo. É por isso que eles se desviam. Aí, com o passar do tempo, notou-se que mesmo aqueles que são batizados no Espírito Santo, e isso está relacionado com a contemporaneidade dos dons espirituais, porque a maioria das igrejas históricas ainda não acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. O que isso significa? Algumas igrejas históricas, como por exemplo a igreja presbiteriana, ela acredita na obra do Espírito Santo na vida do pecador. Ela crê em tudo relacionado com o Espírito Santo, menos eles não creem que os dons sejam para a igreja cotidiana. Eles acreditam que o dom foi exclusivo para a igreja primitiva. Então, a igreja pentecostal, as igrejas pentecostais, as igrejas históricas, então, é por isso que o pessoal se desvia, porque eles não têm o selo do Espírito Santo, não foram selados. Aí eles vêm com essa teologia de que o selo do Espírito Santo é o batismo no Espírito Santo. E de que esse batismo é evidenciado pelo dom de línguas estranhas. Mas aí,
percebeu-se que mesmo aqueles que são batizados no Espírito Santo, eles têm a possibilidade de se desviarem dos caminhos do Senhor. E aí então perdeu-se um pouco desta lógica, amém? Então, o que é o selo do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo é você ter um relacionamento com o Espírito Santo diariamente. Esse é o selo do Espírito Santo. Nós não queremos aqui de forma alguma falar que não é importante o batismo no Espírito Santo, de forma alguma. É de extrema importância para o cristão o batismo no Espírito Santo. Mas não adianta nada ser batizado no Espírito Santo hoje e não manter uma relação, um relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Então note que estas características que nós estudamos nesta noite, elas são essenciais, mas não são suficientes. Além disso, nós precisamos ter um relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Então, tomemos muito cuidado nas nossas decisões. Porque se nós experimentarmos todas estas características, e se nós decidirmos não mais servir a Deus, será impossível ser reconduzido ao arrependimento. Então este é um grande alerta. E isto deve ficar martelando na nossa mente, no nosso coração, para o resto da nossa vida. Toma cuidado. Eu não vou mais servir a Deus, não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber do Espírito Santo. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Porque uma vez tomada esta decisão, será impossível ser reconduzido ao arrependimento. Então analise com calma depois do culto. Faz a leitura de novo. Quer que eu leia de novo? Vou ler então. Acompanhe comigo. Hebreus 6, do 4 a seguir, para nós, fixarmos e frisarmos. Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então eles tomaram a decisão de não mais servir ao Senhor nosso Deus. Então eu gostaria nesta noite de deixar este alerta para você, para nós, para todos, para nós tomarmos muito cuidado e que esta palavra ela fique para sempre na nossa mente e no nosso coração.